Boa noite, gente. Desculpem, houve um problema aqui na internet, então eu tive que fazer uma nova conexão. Se ocorrer algum problema novamente, eu retorno. Me sigam. Boa noite a todos. Nós voltamos. A internet me deixou na mão, mas retornamos. Boa noite, bem-vindos. Vamos lá, falta só um pouquinho. Eu tive um probleminha na minha conexão, mas voltei. Bom, já são 20 horas, muito boa noite. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre toda quinta-feira aqui pelo Face, certo? Vamos começar então fazendo nossa abertura. Se você quiser apanhar seu copinho de água para depois ela ser fluida, coloca aí do seu ladinho e assim vamos nos ligando. Vamos saudando nosso mentor individual, esse amigo tão querido. Saudemos a José de Arimateia, o dirigente da Seara da Paz, e a Dona Norma, nossa fundadora. Saudemos as equipes de higienização, que higienizaram e prepararam todos os ambientes para esse Evangelho de hoje. Saudemos os cruzados. Saudemos também a Ricardo Coração de Leão e todas as fraternidades. Saudemos a corrente do Dr. Bezerra de Menezes e todos os seus médicos, enfermeiros, samaritanos e socorristas do espaço. Saudemos a todos os irmãos benevolentes que vão nos auxiliar nesse trabalho de hoje. Saudemos a Ismael, guia e protetor do nosso Brasil. Saudemos a Mãe Maria e pedimos, de joelhos espiritualmente, que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. Saudemos a Jesus, nosso irmão maior, e junto com ele vamos até ao Pai, ao Criador, a quem pedimos licença para iniciar este Evangelho de hoje. E o capítulo de hoje é o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Esse capítulo tem a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas, não procureis os gentios, os sãos não têm necessidade de médico, a coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, a perderá. E eu escolhi conversar com vocês a respeito da candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. O trecho bíblico é: não há ninguém que após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado, e aparecerá publicamente. Isso está em Lucas. Eu fiz aqui algumas anotações para conversar com vocês. A primeira coisa, a gente tem que entender o significado de algumas palavras desta passagem, né? A primeira delas é candeia, que era uma espécie de lâmpada de barro alimentada por óleo, geralmente azeite de oliva. Ela era muito utilizada nas residências naquele tempo. Alqueire era um vasilhame, um pote utilizado para guardar o azeite. O candeeiro, um utensílio onde se colocava a candeia. Esse candeeiro podia ser suspenso ou possuir pés, né? Para ficar mais alto, para a luz ficar para cima, para iluminar o ambiente. Mais uma vez, Jesus constrói o seu ensinamento
com aquilo que era do cotidiano das pessoas, para o seu fácil entendimento, né? Para que houvesse uma maior compreensão. Por exemplo, na Palestina, era costume guardar a candeia apagada embaixo desse vasilhame chamado alqueire. Quando acesa, a candeia poderia ficar em cima do candeeiro, para cumprir a função de iluminar os ambientes. É interessante aqui observar que nessa passagem, ela está localizada logo após o Sermão do Monte, e Jesus orientando seus apóstolos quanto à responsabilidade e o compromisso da divulgação dos seus ensinamentos, não é? Eles, ao longo do tempo, foram espalhando essa boa nova. Jesus compara seus ensinamentos como a luz que afugenta as trevas, né? A candeia simboliza um instrumento de iluminação cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta o ambiente da escuridão. E essa luz, aqui dita por Jesus, é um foco clareador de mentes. Jesus deixou aqui esses ensinamentos. E naquele tempo, nem todos tinham condições de entender o que ele vinha dizer. E o que ele fez? Falando por parábolas, ele deixava esse ensinamento e cada um ia entendendo conforme o seu grau de evolução. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância existente na humanidade. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibilizando para a qualquer pessoa que tenha a boa vontade de conhecer, né? De se instruir com isso. Portanto, a luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, capaz de nos transformar para seres melhores, nos libertando dos desesperos e das dores. E a gente sabe que estas dores é que nos movimentam para frente, que nos fazem caminhar para a evolução. A luz da candeia representa as leis divinas que iluminam as trevas da ignorância. Por isso, as leis divinas devem ser espalhadas por todos que já tiverem a felicidade de conhecê-las e que estão trabalhando pela própria transformação moral. Pois sem esse conhecimento, a marcha da evolução humana fica paralisada. Muitas vezes nós vamos ser o exemplo para o outro, com as nossas atitudes, não com as nossas palavras. Porque com palavras nós somos bons, nós lemos textos, fazemos cursos, mas na hora do nosso exemplo, da nossa atitude, às vezes nossa boca diz uma coisa e nossa prática outra, não é? Ter um pouco que seja dessa luz dentro de nós já faz com que a gente tente dar passos para frente e compartilhar com os nossos irmãos. Não podemos ser egoístas e guardar estes ensinamentos que a gente já tem noção, mesmo que algumas vezes um pouco menor, outras pessoas um pouco maior, de acordo com o seu grau de evolução. A gente tem que contribuir com a evolução do nosso irmão, passando para frente o que a gente já aprendeu, o que a gente já interiorizou, né? Jesus nos trouxe essa luz por meio dos seus ensinamentos. Voltei. Paralisou, mas acho que tá tudo certo, né, gente? Me dizem se eu estou ainda online, que aqui está marcado, mas teve uma brechinha aqui. Ainda vocês estão aí, gente? Por favor, me ajudem. Sim. Vamos lá, então. Parei aqui. E Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A maior missão de Jesus
foi ensinar a lei do amor, para que pudéssemos educar os nossos espíritos. E ele foi, sem dúvida, o maior educador de todos os tempos, porque veio, deixou aqui sua mensagem e praticou. Ninguém ouviu falar, Jesus disse, não, Jesus praticou. Caminhou por essa terra, passou pelas vicissitudes que todos nós passamos e praticou esse evangelho que ele nos deixou. Foi todo feito na prática dele, nas palavras dele, nas ações dele. Entre todos os espíritos que já estiveram fisicamente no orbe, Jesus foi o que mais amou e serviu, ensinando a cada um de nós isso com alegria. No Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E ele respondeu: Jesus. Já vimos que todo aquele que possui um pouco que seja dessa luz dentro de si deve compartilhar e transmitir àqueles ainda que não têm esse conhecimento. No entanto, isso deve ser feito com prudência, porque cada um de nós está num grau de entendimento, de evolução. Eu não posso enfiar, vamos dizer assim, na cabeça do outro o que eu tenho. O que eu posso fazer é exemplificar, conversar e aos poucos fazendo que aquele irmão consiga me acompanhar. Ou ao contrário, aquele irmão já está mais adiantado que eu e eu tenho que tentar acompanhá-lo, tentar entender, não é? Todo e qualquer conhecimento, ele é transmitido para o outro, ou até para a gente mesmo, do outro para a gente, de uma forma gradual, de acordo com nossa capacidade. Por isso, o candeeiro não pode estar num lugar muito alto, pois dependendo da intensidade da luz, a candeia não ilumina a contento, não é? Não fica compreensível a mensagem. Da mesma forma que esta luz estiver muito próxima, ela poderá ofuscar a visão daqueles que se aproximarem dela. Assim procedia Jesus ao falar por parábolas para as grandes multidões. E quando os apóstolos indagaram a Jesus por que ele falava por parábolas com o povo, o mestre respondeu-lhes: falo-lhe por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado a vós foi permitido compreender estes mistérios. As verdades são reveladas de acordo com a evolução da humanidade, com a evolução do ser, não é? Cada um de nós tem suas batalhas, cada um de nós tem, vamos dizer assim, o caminho que já trilhou e das dores que já passou, do conhecimento que adquiriu, e assim foi formando o nosso ser. Moisés, em sua época, revelou a existência de um Deus único, né? Jesus apresentou à humanidade a lei do amor criada por Deus, único, que é Pai misericordioso e extremamente bom para conosco. O Espiritismo veio no momento exato. Kardec, desempenhando seu papel com muita seriedade, deu voz aos benfeitores espirituais, revelando a prova da existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a existência do mundo espiritual, a lei do causa e efeito, entre outras. É dessa forma que a candeia vai iluminando o nosso caminho, guiando os nossos passos rumo à evolução. A nossa evolução se dá através das adversidades.
E nós precisamos de coragem para iniciar a nossa mudança. Coragem para aprender sobre o nosso Evangelho, incorporar o que a gente aprendeu e praticar estes ensinamentos que a gente tanto fala e ouve. Para nossa reflexão, temos uma mensagem aqui de Emmanuel que chama Caminho e Verdade e Vida. Mas antes eu queria falar uma coisa com vocês a respeito da nossa fé. A fé é a nossa força espiritual, né? É a nossa pureza de coração, de pensamento. Ela também é a nossa confiança no Pai Maior. E eu pergunto para vocês, o que temer se nós estamos e andamos com Deus? A gente vai ter os nossos percalços, mas nós vamos passar por ele com coragem de tentar esse início da nossa reforma, esse princípio de reflexão, de mudança. E essa mudança se dá primeiro na gente para poder acompanhar, auxiliar ou ser auxiliado por um irmão. Então aqui Emmanuel nos diz: façamos nossa luz. Em meio da grande noite é necessário acendermos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelo mensageiro divino, que ajudam a todos em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos com tão constante... Fechou a porta, eu fiquei sem internet. Voltei, gente. Voltei. Tô aqui. Vamos continuar da onde nós paramos. No texto Façamos Luz do Emmanuel. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a tua jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por alguns anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas revelar nos princípios da estrada longa. Por isso, na medida em que se há perseverança na luta educativa da vida, as sugestões negativas do mal não nos atingem, porque temos a certeza da convicção do caminho que temos que trilhar, caminhando em direção do bem, nos libertando pouco a pouco das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes, e então compreendemos o que Jesus quer dizer: brilhe a vossa luz. E falando desse texto, lendo e estudando sobre ele, me ocorreu uma expressão que a gente costuma ouvir muito por aí, até pejorativamente, que é a mala sem a alça. Uma mala sem a alça é dificílimo de carregar. A gente pega para lá, pega para cá, e assim são os nossos problemas na vida. Difíceis de transpassar, difíceis de tudo que a gente possa imaginar, de compreender, e aí vem a nossa alça, que é a nossa fé. Essa fé e a prática do Evangelho se transforma numa alça, e a nossa mala aí, mesmo que pesada, a gente consegue trilhar nosso caminho com ela. A gente consegue transportar as barreiras que algumas vezes são difíceis, mas nós conseguimos ultrapassar com a graça do Pai. Como eu disse aqui, se nós estamos com Ele, devemos temer nada. Nós devemos praticar aquilo que a gente aprende no Evangelho e tentar a nossa escalada, né? A nossa aproximação do Pai, tentar a nossa evolução, ter a coragem de pôr em prática tudo aquilo que a gente fala.
Então vamos agora para a nossa vibração. Vamos aqui fechando os nossos olhos, conectados com o Pai, com a espiritualidade maior. Vamos, agradecidos que somos por tudo aquilo que recebemos, vamos abrindo o nosso coração e sentindo dele sair uma luz intensa que vai se direcionando ao alto e se juntando a outras, forma uma grande luminosidade da qual a espiritualidade maior vai poder levar por todo o nosso planeta. Vamos vendo essa luz cobrindo a todo esse planeta, cobrindo a cada irmão necessitado, cobrindo todos aqueles que nesse momento enfrentam guerras, desavenças, todos aqueles que estão em cima de uma cama, todos aqueles que se encontram desamparados, sem um teto, com fome, com sede, com frio, com medo, que essa luz invada o coração de cada ser vivo nesse planeta. Eles traga um alento, leve até eles o amor do Pai. Que ele neste exato momento se sintam agasalhados, abraçados por essa luz, cheia das nossas melhores intenções, cheia das nossas melhores vibrações. Vibremos por todos. Vamos pedindo licença nesse momento e pedindo que essa luz retorne até nós. Como se Jesus entrasse pela porta da frente das nossas casas, iluminando a tudo e a todos. Levemos essa luz aos nossos locais de trabalho. E assim, vamos vendo essa luz sendo encaminhada pela espiritualidade, onde ela se faça mais necessária. Pedimos que essa luz alcance a todos que precisem de equilíbrio e paz para conseguirem seu desenvolvimento. Voltando o nosso pensamento ao nosso irmão maior, vamos colocando nesse momento aos seus pés os nossos mais íntimos pedidos. E vamos agradecendo. Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, por esta oportunidade da nossa encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso irmão, pelo seu lindo evangelho. Agradecemos a Mãe Maria por sempre nos amparar. Agradecemos a todos os irmãos que prestaram auxílio aqui neste dia de hoje. Agradecemos a Ismael pela proteção do nosso país, a Ricardo Coração de Leão, a todas as fraternidades que prestaram auxílio, ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua corrente médica, as equipes de higienização, a José de Arimaté e a Dona Norma. E por fim, ao nosso mentor individual. E assim, para encerrar esse evangelho, vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Bom, meus queridos irmãos, muito obrigada pela paciência. Foram várias interrupções que a internet não estava querendo aqui colaborar, mas já que estamos aqui com conexão, eu gostaria de fazer um aviso para vocês a respeito da nossa pizza solidária. Ela vai ocorrer no dia 23/10, já falamos aqui várias vezes, né?
ela vai ocorrer no dia 23 de outubro, no sistema de retirada, como foi do último evento. A pizza vai pré-pronta, você compra o convite, vai lá, retira a sua pizza e derrete o seu queijinho em casa, porque a pizza é realmente maravilhosa. Você tem das 18 às 21 horas para retirar sua pizza. Ela será feita no mesmo local, que é o Espaço Lalec, na Avenida Iraé, em Moema, certo? Você pode comprar o combo de pizzas, que são 2 pizzas, por R$70, ou a pizza unitária por R$40. Os sabores da nossa pizza são mussarela, atum, portuguesa, calabresa e abobrinha, certo? Quem nos apoia nessa ação solidária é a Famitza, né? Quem faz as pizzas são esses voluntários que fazem esse lindo trabalho. Entrem em contato com a Seara, comprem os seus convites da pizza. Uma semana antes da pizza ser realizada, haverá um sorteio que nós vamos sortear algumas prendas. Quando a pizza é presencial, vocês sabem que a gente faz uma brincadeira, um bingo. Então, dessa vez nós resolvemos fazer mesmo à distância. Quando você retirar a sua pizza, você vai lá e já vai receber o seu presentinho, o seu agrado. Muito obrigada. Desculpem pela falha da conexão, mas a internet é assim mesmo, a gente não pode prever. Fiquem todos com Deus, tranquilos, se cuidem, tenham uma boa semana e até mais. Um beijo no coração.